Vamos lá, questão da UEA 2021, questão novinha. Considerando-se a primeira e a última faixa do disco... Ah, essa aqui tem um desenho antes, né? Deixa eu pegar aqui. É um texto para duas questões. Bora fazer, então, a primeira e a segunda. Deixa eu jogar... O texto está aqui. A gente tem a primeira e a segunda questão do mesmo tema aqui. Deixa eu jogar aqui para baixo, rapidinho. Pronto, vamos lá. Ele fala assim, em um aparelho toca-discos, como da imagem, o disco de vinil gira com a velocidade angular constante. Eu vou parar bem aqui e vou explicar sobre essa menina aí, sobre essa tal de velocidade angular. A velocidade angular, no nível superior, lá na física, os professores chamam ela de frequência angular, porque ela está relacionada com a frequência. A velocidade angular, deixa eu ver aqui. A velocidade angular, ela é dada por essa equação. Ó. Ela é a variação do ângulo dividida pela variação do tempo. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que está... Aí. Ele é a variação do ângulo com a variação do tempo. Deixa eu só diminuir aqui que está muito... A canetinha está muito sensível aqui. Rapidinho, cadê? Não sei onde é que mexe, depois eu descubro. Mas esse aqui, a velocidade angular é a rapidez com que você faz um ângulo. Imagine que você vai fazer uma circunferência. Você vai ser aqui de um ponto aqui, finge que isso é uma bolinha, tá? Vai dar uma volta aqui no sentido horário e vai voltar para o mesmo ponto. Nesse caso, você fez um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Só que a gente chama isso aqui de pi, deixa eu ver, pi 180 vale pi, 2π, né? 2π em outra unidade de medida, que a gente chama de radiano. Radiano é só uma unidade de medida, tá bom? Que nem velocidade, pode ser metro por segundo, quilômetros por hora. O ângulo pode ser grau ou radiano. 180 graus é π, 90 graus é π sobre 2, 360 é 2π. Então, para o cara dar uma volta completa, a velocidade angular vai ficar assim, ó. Variação do ângulo é 2π, e o tempo, ΔT, necessário para uma volta completa, é o período. É daqui que surge aquela equação da velocidade angular. Ou 2π, aí 1 dividido pelo período é a frequência. Quando ele fala que a velocidade angular é constante, ele está falando das seguintes coisinhas. Ó. Se o W é constante, ele está dizendo também que a frequência é constante, que o período é constante. Então, se eu tiver dois pontos, tipo aqui, ó, no início do disco e no final do disco, quando um der uma volta completa, o outro der uma volta completa também, no mesmo intervalo de tempo. Só com essa frasezinha aqui, ó, eu já sei que o número de voltas que eles dão a cada segundo é igual, o tempo que demora para dar uma volta completa é igual, só pelo fato da velocidade angular ser igual. Beleza? E ele fala aqui, ele gira com a velocidade angular constante, e quanto uma agulha percorrendo a ranhura de sua superfície, capta os sinais mecânicos decorrentes desse contato e os converte em sinais elétricos, que são enviados para o circuito do aparelho. Considera-se o início do disco, a faixa situada na sua borda e o final mais próxima do centro. Isso aqui vai ser importante, né? Cadê? O início do disco é uma faixa na borda. O final do disco mais próxima do centro. Cada faixa pode ser considerada um conjunto de várias circunferências concêntricas. O que é isso? São bolinhas que têm o mesmo centro em comum.
E o tempo que a agulha leva para ler todas as informações de uma faixa e o tempo de duração da reprodução dessas informações pelos alto-falantes do aparelho são correspondentes. Por exemplo, se uma música tem 12 minutos de duração, a agulha demorará 12 minutos para dar uma volta completa. Beleza. Considerando duas faixas, 1 e 6, com músicas de mesma duração, sendo a faixa 1 no início do disco e a faixa 6 no final do disco. Aí ele fala, a distância que a agulha percorrerá em 1 é maior que em 6. Se ligue, tá falando de distância, tá? A 1 é no início do disco, aqui, ó. No início, eu vou fazer uma bolinha verde aqui, ó. E a 6 no final do disco, tá aqui a bolinha roxa. Gente, olha a distância que esse cara verde vai percorrer para dar uma volta completa. Olha a distância que esse carinha roxo vai percorrer para dar uma volta completa. Vocês conseguem visualizar que o verde vai andar muito mais que o roxinho? Dá para visualizar isso aí? Sim. Tranquilo, né? Então a letra A diz que a distância que um percorre é maior. Isso aqui é verdade. Professor, Agora, no caso, a distância é a mesma, mas. Não, a distância é diferente, mas a velocidade é a mesma dos dois? a velocidade angular só, a linear não. Ah, tá, tá bom. A linear, sempre que está mais longe do centro, é maior. Tá bom? Então vou até colocar aqui, ó. Tua pergunta foi legal, que a gente já bota aqui, ó. Velocidade verde é maior do que a velocidade roxa. Mas a velocidade angular verde é igual a roxa. Tá bom? Por que, que a velocidade do pontinho verde é maior? A velocidade linear. Porque o raio dele é maior. E a velocidade linear depende do raio. Ela é dada por isso aqui, ó. 2πr sobre t ou 2πr f. As fórmulas são parecidas, ó. Só que entra o raio aqui na velocidade linear. Então, a letra A é a resposta certa da número 1. Ele... Professor, Oi? então, no caso, sempre que eles tiverem o centro em comum, sempre a velocidade angular será a mesma? Isso, certinho o teu pensamento, certo? A Exato. velocidade angular é a mesma, a linear é diferente. É diferente porque vai depender do raio. Entendi. Beleza. E aí vamos já fazer um paralelo com isso que você falou agora, só para ficar legal. Sabe os pneus do carro? A gente olhando o carro aqui de frente. Vamos fingir que eu estou olhando o carro aqui de frente. E aí vou ter um pneu aqui. E um outro pneu aqui. Esses pneus são ligados pelo mesmo eixo. Pelo mesmo ponto central. Então, quando eles são ligados pelo mesmo eixo, a velocidade angular de um é igual ao do outro. Elas são iguais. Se um der uma volta em um segundo, o de cá também tem que dar uma volta em um segundo. Porque é como se eles tivessem círculos concêntricos. Que foi o que você falou, né? Aí a velocidade angular fica igual. Aí é que dá uma coisa. Eu já fiz isso sem querer. O pneu do meu carro furou, eu coloquei o step. Só que o step ele era maior do que o pneu. Um númerozinho maior. Acho que um era aro 15, o outro era 14. Adivinha como é que ficou o carro? Eu não sabia que era maior, só troquei. Lá furou o pneu, eu troquei. Na hora que eu tava dirigindo, o volante ficou assim, ó. Sozinho. Se eu soltasse, ele começava a dobrar para um lado. Porque eu tinha um pneu que girava mais rápido do que o outro. Porque tinha raios diferentes. E aí lascou tudo. O carro ficou tremendo. O volante ficava assim o tempo todo. Aí depois eu parei. Quando eu fui olhar lá o número que vi que era diferente, aí eu remendei o pneu lá e depois troquei o pneu. Bora ver a número 2. O que ele fala? Considerando-se a primeira e a última faixa do disco. A velocidade linear da agulha. Linear, tá? Essa velocidade aqui, ó. Linear é o V. Ela é o quê? Maior no início do disco? Bora olhar ali. A velocidade é maior no início, né? Porque o raio é maior. Vamos ver se tem isso escrito. Maior no início do disco, pois a distância até o centro é maior. É essa daqui. As duas são letra A.
Conseguiram visualizar? Pensando nisso aqui, pensando na Bíblia. Teve um carinha na Bíblia que ele pegou um instrumento chamado funda, que é tipo uma redinha assim, com uma pedra, e girou isso aqui. Girou, girou e soltou. Quando ele soltou, a pedra bateu na cabeça de um gigante e matou o gigante. Já viram isso aqui na Bíblia já? O rei Davi? Fingindo Já. que ele girou isso aqui. Já viram, né? Já. Quem for da igreja tá tranquilo aí nessa hora aqui, ó. Fingindo que eles viraram, que ele girou isso aqui, o Davi, né? Que não era rei ainda. Para acertar o Golias. Com a velocidade angular constante, era melhor essa funda ter um raio aqui de giro pequeno ou grande? O que vocês acham? Para ele poder atingir o gigante aqui e ter mais chance de matar o gigante. O que era melhor? Essa funda ser grandona ou pequenininha? Acho que menor, professor. Bora pensar com a seguinte, com Não com esse seria o pensamento aqui. mesmo? Daria no mesmo? É, Ó, tipo, não. Tem diferença? tem numa coisinha aqui, numa coisinha só. Deixa eu te mostrar aqui. A velocidade angular é igual, tá? Não importa se é grande ou pequeno. Então a frequência, que é o número de voltas que ele vai dar antes de jogar, e o período, que é o tempo necessário para dar uma volta completa, tudo isso é igual. Tudo aqui está igual. O que vai mudar se eu mudar o raio? Essa velocidade aqui, ó. Ó. Ó o raio, tá vendo? Então, se eu tiver uma funda com raio grande, frequência é constante. 2π é constante, é o número. A velocidade vai ser grande. Quanto maior a velocidade que isso aqui sai, mais chance de machucar e matar o gigante. Claro que, olha agora o pensamento, tá? Isso assim, analisando uma equação e fingindo que tudo isso aqui, fingindo, tá? Que tudo isso aqui é constante. Só fingindo. Porque na vida real, se eu for girar uma linha de pesca com o tamanho dela pequenininho e com o tamanho grande, esse tamanho grande na hora de girar vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil. Com o tamanho pequeno é rapidinho que ele gira. Então período, frequência, velocidade angular, tudo é maior se a cordinha for pequena. Com a corda grande é mais difícil. Ia ter que fazer um movimento assim com a mão muito rápido para poder conseguir que isso aqui fosse verdade, tá? Por isso que a gente já deixei amarrado aqui. Vamos fingir que o Davi aqui, o bichinho tá até com as pernas tortas aqui, deixa eu ajeitar ele. Que o nosso Davi aqui, ele girou a corda da funda dele com a velocidade angular constante, sendo a funda pequena ou grande, raio pequeno ou grande. Então, quanto maior o raio, maior a velocidade com que a pedra vai bater aqui na cabeça do gigante. Tranquilo? Vocês têm alguma outra questão assim específica para a gente pensar nela aqui? Eu tenho as minhas dúvidas. Pode mandar. Tá, a terceira eu não consegui fazer. Vamos nela aqui rapidinho. Ah, outra coisa, tem questões que dá para sair por velocidade ΔE sobre ΔT, tá bom? Dá para sair assim também. Não é obrigado a usar só a forma do movimento circular, não. Essa daí, né? É, Bora sei. nela. O móvel a realizar um movimento circular uniforme em uma pista de raio igual a 6 metros, percorre entre o tempo 2 e 5 segundos a distância de 108 metros. Qual o período em segundos desse movimento? Vamos com as equações. Olha, acabei de falar. Vamos com as fórmulas lá do MRU, da velocidade média. Velocidade na distância dividida pelo tempo? Vamos achar a velocidade desse cara. Qual foi a distância que ele andou? 108 metros. Em quanto tempo? Entre 2 e 5 segundos. Quanto é que fica o ΔT? 3. E isso é tempo final menos tempo inicial, que é 5 menos 2. Então, nosso ΔT aqui fica 3 segundos.
108 sobre 3. A preguiça tá grande, eu vou para a calculadora. 36 metros por segundo. Essa é a velocidade do cara. Só que ele quer período. Qual é a equação que eu uso período e frequência juntos? Ou período e velocidade juntos? Velocidade é 2πr sobre t. Repare que todas as respostas têm π. Quando não tem, eu tenho que substituir por 3,14. Às vezes, a questão é muito boa e fala assim, adote π igual a 3. Pô, isso é muito bom. Mas nesse caso eu não vou substituir, não. Velocidade eu já sei. 36. 2π. O raio é 6, né? Sobre o período. O período sobe e o 36 desce. Vai ficar assim, período igual 2 vezes 6, 12, vezes π sobre 36. Dá para dividir aqui, ó, por 12, né? Dividir em cima e embaixo por 12. Vai dar quanto período? Vai ficar só π em cima e aqui 3, né? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Π sobre 3 segundos. Resposta certa dá 3, letra B. Bonitinha, né? Não é uma coisa do capiroto, assim, meu Deus, que questão difícil. O problema é, toda vez que a gente está no movimento circular, a gente fica meio bitolado em achar que só vamos usar as equações do movimento circular, mas não precisa não. Às vezes a gente tem que ir lá aqui, ó, no MRU lá para pegar uma equação de lá. Tem mais alguma? Pode mandar. Ou dúvida de teoria também. O senhor poderia fazer a 8? Com certeza, minha top. Vamos lá. Por favor, obrigada. Essa daqui, né? Isso, professor. Bora lá. Uma equipe médica filma uma cirurgia ortopédica, na qual foi utilizada uma serra óssea, com um disco que gira em torno de um eixo, como da imagem. Posteriormente ao assistir o vídeo, um dos enfermeiros reparou que na gravação, a logomarca S do disco da serra parecia parada, mesmo com o disco girando. Para que a logomarca do disco pareça parada, é necessário que o disco complete o número exato de voltas a cada imagem obtida pela filmadora. Sabendo que a taxa de quadros do vídeo é de 30 quadros por segundo, ou seja, 30 imagens são obtidas para formar cada segundo de vídeo, uma das possíveis velocidades de rotação do disco, se ligue, velocidade de rotação. Repare que está em RPM. RPM é frequência. Tá bom? É frequência que ele está me dando aqui. Esse RPM é a unidade de medida de frequência. Quando ele fala em velocidade de rotação, tá parecendo que tá falando velocidade angular, né? Bora ver aqui. Qual é a única coisa que eu tenho aqui? Eu tenho que ele tem 30 imagens a cada 1 segundo de vídeo. Só isso que ele falou, 30 quadros por segundo, né? Deixa eu ver só uma coisa. Ó, para que a logomarca do disco pareça parada, é necessário que o disco complete o número exato de voltas a cada imagem. O número exato de voltas a cada imagem. Tá vendo? São 30 imagens em 1 segundo. Deixa eu pensar em número de voltas aqui. Taxa de 44 por segundo, 30 imagens. Cada segundo de vídeo, uma das possíveis velocidades é quanto? Ele não me deu velocidade do tempo de vídeo, né? Não me deu. Então, bora pensar aqui. 30 imagens são obtidas para cada 1 segundo de vídeo, para cada segundo de vídeo. Ele quer velocidade de rotação, ele quer frequência. Em 1 segundo tem 30 imagens. Uma imagem tem um tempo T.
Multiplicando cruzado vai ficar 30t igual a 1. T igual a 1 sobre 30. Só que ele quer em RPM, né? Isso aqui está em segundos. 1 sobre 30 segundos. Para transformar isso aqui em minutos. Ó, ele faz 30 imagens em 1 segundo. Uma imagem, qual tempo? Esse tempo seria o período, né? Multiplicando cruzado. 30t é igual a 1. O t desce dividindo. 1 sobre 30. Em segundos. Para virar minutos, eu tenho que dividir por 60, né? Tem que dividir isso aqui por 60. Ou antes, bora fazer uma coisa antes. Eu quero frequência. Isso aqui é o período. Lembra que o período é o inverso da frequência, né? Período é 1 sobre f ou frequência é o inverso do período. Então a frequência desse cara vai ser o inverso disso aqui, vai ficar 30. 30 Hz. Porque esse aqui está em segundos. Mas para virar RPM eu vou ter que multiplicar por 60. 3 vezes 6, 18, 00 RPM. Questão 8, resposta certa, letra B. Tá de acordo com o gabarito? Tá. Então a ideia era só a gente saber quanto tempo demorava para fazer uma imagem só. Era isso. E a gente achava esse período aí, o tempo para uma imagem só. Aí tinha que fazer o frequência inversa do período e transformar de Hertz para RPM. Lembra que Hertz, quando o período está em segundo, sempre que o período está em segundo, a frequência está dada em Hertz. E Hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundo ou segundo elevado a menos 1. Para isso aqui virar RPM, eu vou ter que multiplicar por 60, dividir por 60 o período ou multiplicar por 60 a frequência. Beleza, Manu? Beleza, professor. Só que aí, no caso, isso foi a frequência que a gente achou, né? Foi. Entendi. Só que aí, tipo, pra mim que ele tinha perguntado a velocidade, entendeu? Exatamente. Aí, tipo, ele não deu raio. Aí eu fiquei perdida. Esse fio da peste aqui, quando ele fala velocidade de rotação, uma das possíveis velocidades de rotação é o 1800, né? Podia ser também, acho que o dobro disso, o triplo, sempre multiplicando por número inteiro, também vai rolar o mesmo efeito. Mas essa questão ela foi uma pegadinha, porque ele bota a velocidade de rotação e aí volta, que nem eu falei no começo da aula. Na faculdade eles chamam velocidade angular de frequência angular. E nessa questão ele fez o contrário, ele chamou a frequência de velocidade de rotação. Só como é que eu sei que ele não queria velocidade? Pela unidade de medida. RPM, na verdade, é a unidade de frequência, não de velocidade. E a frequência é o número de voltas que deu a cada 1 segundo. A cada 1 minuto, a cada 1 hora, a cada unidade de tempo. Mas o cara botou aqui realmente esse nomezinho aqui, velocidade de rotação, ele colocou para sacanear. Mas pela unidade de medida, eu tinha que saber que ele queria, na verdade, era uma frequência, beleza? Beleza, professor. Foi triste aqui essa pegadinha desse cara. Tem mais alguma pra gente fazer? Pode pedir aí. Professor, o senhor pode fazer a 13, por favor? Vamos lá. 13. Deixa eu ver se cabe aqui embaixo. Cabe. Vamos nela, no Unicamp. Só questão novinha, questão maravilhosa. Deixa eu pegar aqui. Ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto de uma fita cassete é isso aqui, metros por segundo. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro 6 centímetros. E quanto tempo a bobina completa uma volta? Quem é o tempo necessário para uma volta? Quem é esse cara? Período. Eu tenho velocidade e eu quero período. Então, vou usar essa equação aqui, ó. 2πr sobre t.
Já tenho velocidade, o 2π é um número. O raio, opa, ele me deu o diâmetro. Se o diâmetro é 6 centímetros, o raio é metade. Então, o raio é 6 sobre 2. O raio vai ser 3 centímetros. Ou 0,03, que divide por 100, né? Para virar metro. 100 centímetros. Dá uma, duas casas. Dá isso aqui em metros. Vamos lá. Velocidade 0,045. 2. O maluco não me deu o valor do π, né? Que sacanagem. Ah, não. Tem aqui no texto, ó. Ainda bem que eu li. Tem no texto lá, ó. Texto para a próxima questão. Ufa! Adote π igual a 3. 2 vezes 3 vezes esse raio maravilhoso aqui sobre o período. O período sobe, esse cara aqui desce. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes isso aqui dá 18. Se eu tivesse colocado em notação científica, minha vida estaria mais fácil. Mas eu já estou com a calculadora aberta. Isso aqui vai dar exatamente 4 segundos. Resposta certa. Letra C, deixa eu ver o gabarito. Está de acordo com o gabarito. 13, letra C. Essa foi bonitinha, né? Foi menos feia do que a outra. Professor, aí no caso eu sempre vou ter que colocar, tipo assim, o diâmetro que estava em centímetros, eu vou ter que colocar em metros. Sim. Porque Por no caso causa a velocidade está em metros. Isso, exatamente. Entendi. Muito bem, maravilhosa. É isso mesmo. Manda outra pra gente. A 14. Na sequência aí, ó. Vamos lá. Vocês viram que caiu pouco aqui na Federal esse assunto? Caiu pouco assim. Antigamente, ó, tem 2005, 2008, 10 e aí nunca mais. Aí só aí tem 99, né? 2003. Aí depois de 2010 só foi aparecer em 2019. Mas se não me engano teve outra depois. Deixa eu ver se a gente consegue fazer ela aqui embaixo, no finalzinho aqui. 14, né? A velocidade linear. Eita, isso aqui é muito legal. Bicho, quando eu tava aí em Boa Vista, uma menina me mostrou uma questão. Não era da nossa turma, ela não, acho que era da Sinapse. Muito boa de movimento circular, muito, muito perfeita. Ele falava que uma formiga andava no ponteiro do relógio. Você já viu essa questão? Uma formiga andava no ponteiro do relógio, ponteiro dos professor. minutos. Caramba, é muito perfeita. Vou já procurar pra gente fazer aqui. A velocidade linear do movimento do ponteiro das horas, ó, ponteiro das horas, em sua extremidade, sabendo que ele mede 6 centímetros, só que quer em metros por hora, é igual a quanto? Com série π igual a 3. Que questãozinha legal. Vamos lá. Vamos ter trabalho. Quem está sem fazer nada hoje é terça-feira, ele quer a velocidade em metros por hora. Só que era o ponteiro das horas. Qual o período do ponteiro das horas? Quanto tempo o ponteiro das horas demora para dar uma volta completa? Cuidado, hein? 12 horas. 12 horas. Qual é a pegadinha? O que a galera acha que é? 24. 24. Porque o cara pensa assim, o ponteiro dos segundos é 1 minuto. O ponteiro do minuto é 1 hora. O ponteiro da hora deve ser 1 dia. E aí o cara erra, né? Não era isso. Então esse ponteiro tem 12 horas de tempo. Pronto, já está em horas. Só que o raio dele é 6 centímetros. Como é que eu sei que isso é o raio, gente? Pensa no relógio. E o ponteiro aqui, ó. O ponteiro da hora ele é menorzinho, né? E mais grosso. Ele vai dar uma volta aqui e voltar. Essa é uma volta que tá horrorosa, né? Mas tá bom. A gente tá redondinho aí. E vai voltar para cá pro tamanho dele. O tamanho do ponteiro é exatamente o raio desse cara. Só que aí volta pro que a
Manu, eu acho que falou ainda agora, né? Ele quer em metros por hora a velocidade. O tempo já está em hora. Só que está em centímetro. Divide por 100 para virar metros. Vai ficar 0,06 metros. Pronto, para achar a velocidade, 2πr sobre o período. Velocidade eu não sei. 2, o período o π é 3, o raio é 0,06 e o período é 12. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. 0,36 sobre 12. Aí eu vou roubar. Vai dar 0,03. Espera aí, vou botar aqui do lado. 0,03 metros por hora. Mas ele quer em notação científica. Qual é a resposta? Qual é que está mais parecidinha? Letra E. Vão dar duas casas para a direita. Direita diminui. Então vai ficar 3 vezes 10. Diminui duas casinhas. Metros por hora. A resposta está... Cortou meu dedo. Bem aqui, ó. Beleza? Tá certo o gabarito aí? Deixa eu olhar aqui. Tá certo. Certinho, né? 14, letra E. Mais alguma? Pode fazer a 17 da Federal? Vamos nela aqui. Eita, questãozinha top essa aqui, ó. Os caras botaram pra lascar. Essa questão, uma vez eu vi a plataforma de um professor de física e ele colocou ela lá como questão difícil. Mas, assim, na real, ela não é difícil. O problema dela, ela é demorada. Então, a questão pode ser difícil por dois motivos. Ou pela dificuldade mesmo, muita conta, ou o assunto é cheio de detalhezinhos que se você não souber, você não desenrola, ou a demora que a gente tem para fazer, né? Ou com a muita conta, ou com uma questão filha de uma égua dessa. E ele me coloca um monte de alternativa, tem que ser calculando de uma por uma. Bora lá. 3 ciclistas estão em uma corrida, estão passando por uma curva em formato de um semicírculo de 20 metros de raio, conforme representado na figura. O ciclista A pedala sua bicicleta com a força resultante de 400 newtons. Gente, quem é essa força que ele fala aí? Se eu estou fazendo uma curva, quem é a força resultante? Já ouviram falar nela? Ela é chamada de força... Centrípeta. Centrípeta, exatamente. E só a título de informação, a força centrípeta, a gente não chegou em lei de Newton ainda. Mas a segunda lei de Newton, você lembra dela? Força resultante é massa vezes aceleração? Já viram alguma vez na vida, né? Isso aqui? Todo mundo? Já, professor. Alguma vez alguém tem que ter visto isso aqui. Quando eu estou fazendo a curva, a força resultante é chamada de força centrípeta. E a aceleração é chamada de aceleração centrípeta. E essa doidinha, ela é dada por essa equação aqui, ó. Velocidade ao quadrado sobre o raio ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ela é dada por uma dessas duas equações aqui. Aceleração centrípeta. Mas vamos ler, vamos ver se a gente vai precisar de alguma coisa disso aí. O A está fazendo força, então o A está tipo assim. Quando o cara está numa corrida, às vezes ele fica ali com velocidade constante, ele rodando. Nesse caso, o A, ele meio que ficou em pé, saiu da sela da bicicleta e meteu força para poder ganhar velocidade nessa curva. Ó o ciclista B, que aconteceu com ele. Ó. O ciclista B faz a curva sem pedalar. Então não tem... Ele não está fazendo uma aceleração. E o ciclista C também pedala com a força de 400. Então, o ciclista A tem uma aceleração tangencial. O ciclista B, o que é essa aceleração tangencial? Uma aceleração aqui, ó.
O C também. O C vai ter ali uma força centrípeta. Ele vai ter uma aceleração aqui, 90 graus também. O B não. O B só tem velocidade para cá mesmo. E a aceleração centrípeta para cá, né? Todo mundo aqui tem aceleração centrípeta, tá bom? Todos têm. O A tem aceleração tangencial. O B, a velocidade é constante, porque não tem força, né? Não está pedalando. E o C tem aceleração. Beleza. Cada competidor possui 80 kg para o conjunto ciclista-bicicleta. No instante mostrado na figura, a velocidade de cada um, ó, a velocidade é 10 metros por segundo. Nesse instante, podemos afirmar, nesse instante, tá? Cada ciclista tem aceleração radial. Quem é a aceleração radial? É a aceleração centrípeta. Radial é a mesma coisa que centrípeta. Como é que eu calculo essa doida? Com isso aqui, ó. Então vamos calcular. Aceleração centrípeta. É igual para os três, tá? Porque eles têm a mesma velocidade, ó. E tem o mesmo raio, que é 20 metros. Então vai ficar o quê? 10 ao quadrado sobre 20. 10 vezes 10, 100. 100 sobre 20 eu posso cortar aqui. 10 sobre 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu só pensar numa coisa aqui. Essa questão, acho que ele queria a falsa. Não era não? 17. Ah, não, ele queria a verdadeira mesmo. Tá errado essa questão, tá, gente? Acho que a gente mexeu nela. Que a resposta é a letra A mesmo, acabou. Só que na original, na prova original, essa alternativa é a letra D. Deixa eu ver se eu tenho a prova original aqui. Ela é 2008, né? Ela é muito antiga. Mas eu acho que essa questão é 2008. Ou, é letra D, eu acho que a gente mudou ela aí. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ah, não, gente. Tô confundindo com a 2010. Tô confundindo. Essa aqui é letra A mesmo, tá certo. Tô confundindo com a outra da Federal 2010. Essa que eu falei que era difícil. Bora ver por que as outras são falsas. Cada ciclista tem aceleração tangencial. Isso aqui tá falso. O B não tem. Por que o B não tem? Porque ele não está pedalando, ele está fazendo a curva sem pedalar. Os ciclistas A e C não possuem. Todo mundo possui, todos. O que é aceleração radial? É a mesma coisa que aceleração centrípeta. Todos eles têm aceleração centrípeta. Os ciclistas A e C não possuem? Possuem sim. Eles possuem porque tem força, né? Possuem por quê? Porque eles estão pedalando. Pedalando com a existência de uma força. Se fez força, a velocidade deles vai ter que mudar. A aceleração radial do B é igual à tangencial. O B não tem. Ele não tem a aceleração tangencial. Só tem tangencial quem faz força na curva, que é uma aceleração que muda o valor da velocidade. Se eu estou fazendo a curva sem fazer força, eu estou com velocidade constante, eu estou no MRU, eu não tenho aceleração tangencial, só centrípeta. Legal essa? Tem mais alguma? A 18. É ela. Vamos nela aqui. É essa que eu estava falando, ó, tem que fazer de uma por uma. E ela aqui é a falsa, se não me engano. Por isso que eu falei, tá errado isso aqui. Olha aqui, ó. Ele aqui é a errada, tá vendo?
Se não me engano, o gabarito dela é letra D. Por isso que ela é ruim, porque tem que sair fazer de uma por uma até chegar na resposta. Mas nós vamos fazer agora. Vamos nela. Uma corda passa por uma polia ou roldana de raio igual a 20 centímetros, a qual gira com velocidade angular constante de módulo W, conforme a figura aqui. Ó. O contato da corda com a polia é realizado sem escorregamento. Assim como apresentado na figura, pontos da extremidade da polia acompanham o movimento de pontos da superfície da corda. Ó, esse ponto acompanha esse ponto acompanha esse, tá vendo? Não escorrega. Na região linear da corda, os pontos A e C se deslocam 10 centímetros. Cadê? O A e C se deslocam 10 centímetros a cada 2 segundos, originando a velocidade constante de módulo V. Já a região trajetória curva do ponto B possui velocidade tangencial também igual a B. Igual a V, né? Com respeito aos pontos A, B e C, assinale a alternativa errada. Nos cálculos, aproxime 1 radiano por 60 graus. Tem uma alternativa só que eu vou usar isso aqui. Vamos lá. Letra A. O módulo da velocidade angular da polia é isso aqui. E a cada segundo, o ponto B percorre um arco de 5 centímetros sobre a trajetória. Bora ver se é verdade. Como é que eu vou calcular a velocidade angular? Primeiro eu vou calcular linear, tá bom? Que é o que dá para calcular já ali. O A e o C se deslocam 10 centímetros. Eu estou fazendo isso aqui, ó. A distância que eles andaram dividido pelo tempo que eles demoraram para andar, tá bom? Então vamos lá. Distância. 10 centímetros em 2 segundos. Então a velocidade é de 5 centímetros por segundo. A linear, tá bom? E a angular? Toda a grandeza angular é a linear dividida pelo raio. Então a velocidade angular vai ser 5 dividida pelo raio, que é quanto que ele disse? 20, é? Tá aqui, ó. O raio R igual a 20, tá bom? Bora descer de novo. Repare que isso aqui está em centímetro por segundo. Então eu vou deixar o raio em centímetro também. 5 sobre 20. 5 reais dividido para 20 pessoas. 0,25. Radianos por segundo. Então, bora ver. O módulo da velocidade angular da polia é 0,25, tá certo? E a cada segundo o ponto B percorre um arco de 5 centímetros. A cada segundo, a velocidade é 5 centímetros a cada segundo. O A anda em linha reta 5 centímetros a cada segundo. O C anda em linha reta 5 centímetros a cada segundo. E o B anda um arco de 5 centímetros por segundo. Então, tudo isso aqui é verdade. Mas eu quero a errada. E o tempo está passando. Teu concorrente está lá em geografia e tu está aqui em física. Bora na letra B. O módulo da velocidade tangencial do ponto B é igual a 0,05 metros por segundo. E a cada segundo esse ponto percorre um arco de 5 centímetros. Essa parte é verdadeira, né? A cada segundo ele percorre um arco de 5 centímetros sobre a trajetória curva, com valor igual à linha percorrida pelo ponto C. Aqui está certo. Só que a velocidade é 0,05 metros, ela não é 5 centímetros. Divide por 100, só isso aqui. Só os 5 centímetros, só isso aqui. Divide por 100, para virar metros, tá? Vai ficar 0,05 metros a cada 1 segundo. Então isso aqui também é verdade. Estão conseguindo entender essa daí? Tô conseguindo. É interessante, né? O tanto que eu andar numa linha reta, o B andar na curva, ou o C anda em linha reta. Letra C.
O módulo da velocidade do ponto C é igual a 0,05. Tá certo? A gente já viu aqui dos três, né? E a cada segundo esse ponto percorre uma distância de 5 centímetros. Tá certo? Todos os três estão com a mesma velocidade. O módulo da velocidade do ponto A é 0,05. Tá certo? E a cada segundo ele percorre uma linha de tamanho diferente do arco percorrido pelo B? Tá falso. Nossa falsa é a letra D. Por que a questão é difícil? Porque eu tive que ir de uma por uma para descobrir a falsa, que é quase a última. E mesmo assim eu teria que ver se a letra E realmente é falsa. O módulo da velocidade angular da polia é 0,25, tá certo. E a cada segundo, o B sofre um deslocamento angular de 15 graus. A cada 1 segundo, a velocidade angular dele não é 0,25 radianos. Não é isso? E ele me disse aqui, ó, que um radiano vale 60 graus. Então, um radiano vale 60 graus. 0,25 vale x. Multiplicou cruzado, vai ficar x é igual 60 vezes 0,25. X dá 15 graus. Então, isso aqui também é verdadeiro. Questãozinha tensa essa aqui, né? Trabalhosa, muito trabalhosa. Muita conta para chegar na resposta verdadeira aí. Tranquilo, galera? Dúvida nessa daí? Oi? Eu tenho uma dúvida. No caso, lá na alternativa A, como é que eu sei que eu vou ter que fazer essa relação de velocidade angular com velocidade linear sobre raio? Isso, no caso, é porque ele mencionou. Não. Eu não sei mesmo, porque eu achava que ele tinha mencionado alguma coisa, mas eu Não, não consigo mencionou sim, ó. Tu tá pensando, só que não tá vindo o pensamento. Para eu achar a velocidade angular, ou eu vou para cá, ó, ou eu vou para cá, né? Só que eu não tenho nem período nem frequência. Então, eu não conseguiria desenrolar por aqui. Aí eu tenho que ir para a terceira opção. Dividir a linear pelo raio. Ah, mas eu não tenho a linear. Só que todas as alternativas estão falando da linear. Quase todas, né? Então, e ele diz que eles se deslocam 10 centímetros a cada segundo. Cada 2 segundos, né? Então, com essa informação aqui, eu acho V, eu já tenho raio. Aí eu tinha que ter a sacada na hora da prova que, sabendo V, eu acho a velocidade angular. Com a relação entre elas. Só que eu só uso essa relação quando eu não tenho período de frequência. Porque se eu tivesse, eu vinha para cá ou para cá. Tá bom? Tá bom, professor, mas aí no caso, tipo, eu não iria usar aquela fórmula velocidade angular é igual ao delta Q sobre delta T, no caso? Ah, a outra de a variação do ângulo, né? Variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Só poderia usar essa se ele me desse o ângulo que ele fez. Ele não me deu também. São 4 equações, né, na verdade, que a gente tem, né? Entendi. Ele não me deu o ângulo. Só na última, né? Que ele disse que, é 15 graus. Aí eu teria que, mas tinha que saber quanto tempo ele demorou. Aí eu não tinha um tempo também. Se no lugar do 10 centímetros ele me desse assim, 30 graus a cada 2 segundos, sei lá, alguma coisa assim, aí sim eu poderia jogar aqui. Que aí até o ângulo e o tempo, né? Beleza? Beleza, professor. Então, no caso, na hora da prova, eu teria que ter essa sacada, então, tipo, do que ele, das informações que ele me tinha me dado para poder Qual achar o restante. equação eu uso? Exatamente. E isso é horrível aqui no movimento circular. Essa é a parte ruim. A parte boa, as questões são tudo repetidas. Se você fizer assim, todas as questões da nossa lista aí, e das listas extras lá que o Ítalo tem mandado, com certeza, no dia da prova, se cair movimento circular, é alguma coisa parecida da nossa lista. Porque é tudo muito igual, assim, tudo muito repetido. É muito raro o cara jogar uma questão, caramba, velho, essa aí eu nunca vi. É muito raro.
Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho a questão da formiga. Eu achei uma outra parecida. Deixa eu ver aqui. Ah, ela foi da OBMAP, eu acho. É isso aqui mesmo. Não, não é isso aqui não. Que ele pergunta assim, qual a distância percorrida pela formiga? Deixa eu ver. Ah, não, ele queria o deslocamento da formiga, era isso, eu acho. Não achei, não. Deixa eu ver se é essa aqui. Não. Era uma questão que ele queria saber o deslocamento da formiga. Não achei, não. Tem mais alguma da lista aí que vocês querem que faça? Eu não. Mais alguém da galera que tá por aí? Ou alguma dúvida no conteúdo também? Essa semana amanhã vai começar a Ah, parte linda. eu tenho uma dúvida. Por que que o senhor transformou aqui em radiano? Tipo, centímetro é a mesma coisa que radiano? Ah, beleza. Boa pergunta. Eu tinha uma dificuldade do cacete nisso aqui, muito, muito grande. A velocidade angular é a linear dividida pelo raio, a fórmula que a gente usou, né? Só que se você olhar para essa equação aqui, ó, 2π é um número, não tem unidade de medida. Então a velocidade angular vai ser dada em 1 sobre o período é dado em segundos. Ou, isso aqui é um número. A velocidade angular vai ser dada em frequência, em hertz. Tá vendo? Por isso que eu falei que no ensino superior, os professores da faculdade chamam a velocidade angular de frequência angular, porque elas têm a mesma unidade de medida. Só que para não ter a mesma unidade, os caras da física inventaram de dizer que esse maluco tem uma unidade de radianos por segundo. Por causa disso aqui, ó. Esse cara é um ângulo. O ângulo pode ser dado em grau ou radianos. E o tempo em segundos. Quando eu usei essa equação aqui embaixo, a velocidade aqui, ó, vamos olhar para ela aqui. A velocidade estava dada em cadê? Centímetros por segundo, né? E o raio em centímetros. Aí eu cortei, e sobrou só 1 sobre... Ixi, está cortando aqui, peraí. Sobrou só 1 dividido por segundo. Como eu estou calculando velocidade angular, ela é dada em radianos por tempo, né? O tempo era segundos, então por isso que eu coloquei no final ela em radianos por segundo. Que o radiano, na verdade, ele não entra na conta aí, quando eu faço por essa equação aqui, né? É estranho isso, né? É um pouco. Parece que a gente tá forçando a barra. Bora forçar aqui, meter um radiano. Alguém tem mais alguma da lista? Ou dúvida também do conteúdo, não tem problema não. Professor, eu tenho uma dúvida. No caso, o senhor falou assim, se faz força, se não faz força, a velocidade é constante. Eu acho que é algum O momento. módulo dela, tá certo, tá certo. Entendi. O módulo seria igual, seria constante. Mas no caso, tipo, se tá, ele não faz força, mas se ele for percorrer uma circunferência, quando chegar lá embaixo, o módulo não vai ser negativo? Da velocidade? Isso. Só se a gente adotar algum referencial. Senão, não precisa. Porque no movimento circular, toda vez que eu estou girando aqui algum objeto, vamos dizer que estou girando aqui esse cara.
a velocidade dele só vai ficar assim, ó. O valor dela é constante. Quando tiver aqui, ela está para baixo. Se a gente adotar assim um referencial para cá positivo, aí tem um problema ir para cá, que ele não está nem positivo nem negativo, entendeu? A gente não adota referencial aqui para não ter esse problema de quando ele estiver aqui, por exemplo. Aqui ele vai estar indo pro lado positivo, mas aqui ele está no meio do caminho, nem indo nem vindo. Só está descendo. Aí aqui tudo bem, tem ele pro negativo. E aqui só está subindo, não está indo nem para a esquerda nem para a direita. Então a gente não adota referencial aqui no movimento circular não, tá bom? Não adota não. Tá bom, professor. Aí, no caso, como que a velocidade iria variar? Beleza. A gente só mantém quando o movimento é circular e uniforme, o módulo dela é constante. Só o valor. Só o valor. O que ela muda? Direção. E o sentido. Isso aqui muda, direção e sentido. Pode ver, ó. Horizontal para a direita, vertical para baixo. Horizontal para a esquerda, vertical para cima. Tá mudando direção e sentido. O valor não muda. Só que aí tem um problema, que a gente vai entrar nisso só depois, em lei de Newton. Mas já vou dar o spoiler. Todo esse movimento circular vai ter uma força centrípeta. Só que como ela faz 90 graus, como ela é perpendicular à velocidade, ela não muda o módulo da velocidade, porque ela é 90 graus. Ela não muda o módulo da velocidade. Como é que faz para mudar o módulo? Eu vou ter que ter uma outra força para cá, ó. Deixa eu botar ela alaranjada aqui, ó. Se eu tiver... Deixa eu fazer aqui a bolinha. Se eu tiver um cara aqui girando com a velocidade para cá e eu tiver uma força para cá, eu vou ter também uma aceleração tangencial. Essa doida, essa aqui, ela muda o valor da velocidade. Por isso, naquela questão do ciclista, ele pedalou enquanto fazia a curva. Então, ele tinha essa força aqui, ó. E essa aceleração aqui. Aí muda o valor da velocidade. Mudou o módulo da velocidade. Tipo assim, se eu fizer uma curva no meu carro sem mudar a velocidade, só ali segurando o acelerador na tranquilidade, beleza, eu estou em MCU. Mas se eu fizer uma curva e acelerar durante a curva, eu já estou no movimento circular uniformemente variado. Esse cara tem o valor da velocidade mudando por causa da aceleração tangencial. Esse cara aqui, o MCUV, ele vai ter... Deixa eu aumentar aqui a bolinha. Eita! Tá horrível. Ele vai ter a aceleração centrípeta, ele vai ter a aceleração tangencial, e aí, ó, ele vai ter aqui, ó, uma aceleração resultante. Ele vai ter o que mais? Força centrípeta, força tangencial, e vai ter aqui o quê? Uma força resultante, que não é a centrípeta nesse caso, né? Coisa maravilhosa, né? Ó, em cima da minha cabeça aqui, ó. Uma aceleração resultante e uma força resultante que não é a centrípeta, é outra doida. Horrível, o MCUV ele é mais chatinho, tá? Caiu na federal, aquela questão do ciclista ali, ó. Cadê? Essa aqui tá misturando o MCUV também, por causa dessa aceleração aqui. Top? Coisas de maluco o movimento circular, gente.
Mais alguma dúvida, galera? Tá tranquilo? Professor, acho que eu tenho mais uma. Pode Como mandar. é que ficaria o gráfico, no caso? Qual o gráfico de quem? É MCU e MCUV. O gráfico desses caras aqui? Do MCU em relação à velocidade, distância, ficaria tudo igual ao do MRU. Tudo igual. Velocidade, distância, tudo em função do tempo. Tudo igual. Entendi. E o MCUV também, né? Do MCUV, fica igual ao do MRUV, porque vai ter aceleração resultante. Constante, né? Entendi. Tangencial e tal. Fica equivalente. Inclusive, nas aulas de gráfico, quando a gente fala assim, eu não falei a trajetória, tá? Não falei. Só botei assim, espaço em função do tempo. E o gráfico é assim. Aí, esse movimento é um movimento uniforme. Verdadeiro ou falso? Que verdadeiro. Verdadeiro. Ele é um movimento uniforme. Agora, com certeza, ele é retilíneo? Não. Não. Ele pode ser retilíneo, mas ele pode ser também circular. Vai servir para os dois. Então, é daqui que surge aquela nossa frase que a gente sempre fala, eu e o Ítalo. Gráficos e tabelas não definem a trajetória. Gráficos e tabelas não definem a trajetória. Porque o cara me dá um gráfico desse e fala assim, é correto afirmar, letra A. Se trata de um movimento retilíneo uniforme. Volta para o texto. Se no texto ele fala, um móvel percorre em linha reta e joga um textão, beleza, verdadeiro. Se ele não disse nada da trajetória, o gráfico não pode afirmar qual trajetória esse cara tá. Não pode. Gráficos e tabela não definem a trajetória. Deixa eu salvar. Tá tranquilo? O de velocidade e função do tempo é a mesma coisa. Ó. Se a gente pensar aqui, velocidade em função do tempo, e o cara está no movimento uniforme, essa velocidade tem que ser assim, ó, constante. O valor, tá? O gráfico só indica o valor. E o valor está aqui, ó. Algum valor positivo. Esse cara também pode ser ou um MRU ou um MCU. É o mesmo gráfico para os dois. Pergunta boa, hein? Pergunta legal. Manda mais dúvida. Tá na hora de dormir não, tá cedo. Manu anotou as dúvidas dela hoje para chegar aqui na loucura. Manu, tu é a Manu, irmã da Agatha? Sou professor. Ah, agora eu sei quem tu é. Tá reconhecendo a voz, mas eu tinha que ter certeza mesmo. E o joelho tá 100% já? Ah, sim, professor, tô podendo correr de leve e tal, mas eu ainda sinto bastante dor. Eita. Mas vai ficar Mesmo bom, sem vamos com correr, fé. sabe? Amém. Tem mais dúvida? Pode mandar. Tem mais não, professor. Vamos lá. Ah, não tem mais não? Entendi, tem Tem mais mais não, uma. professor. Tem não. E a Sara, Carla e o Gabriel estão tranquilo também? Tá de boa? Deixa eu parar a